Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula do curso de terapeuta em toxicodependência, né? Hoje a gente vai trabalhar com a temática de tratamento e prevenção na dependência química, né? Quais são as melhores formas de fazer? Hoje nós vamos discutir um pouquinho, né, sobre essa temática para que o terapeuta ele tenha uma visão, né, 360 das oportunidades para fazer a prevenção e o tratamento aí para a dependência química, né? Precisamos estar antenados, apesar que o curso, né, está mais voltado para o terapeuta trabalhar diretamente com o dependente, com a prevenção terciária, que nós já vamos ver que é o dependente químico já, né? Que já se dá com a dependência química, e nós vimos nas aulas anteriores que a dependência química é uma doença progressiva, né? Nós vimos que o dependente químico ele não nasce dependente químico, ele perpassa por um processo de evolução, por um processo de progressão, né? E ele começa no uso da substância, né? Aquele uso ali, né, que é esporádico, é um uso ocasional, um uso dentro de algumas festividades ou dentro de alguns eventos. Depois ele progride do uso para o abuso da substância psicoativa, seja ela o álcool ou outras drogas. Que seria o quê? Seria ele começa a usar e ter alguns abusos e ter já algumas consequências por esse abuso. Uma falta de trabalho, passar mal, ser hospitalizado, né, ter um problema ali nos seus relacionamentos, um problema financeiro, enfim, tudo isso decorrência a esse abuso de substância. E nós vimos que depois de uma outra fase, né, esse usuário ele começa a usar e abusar dessa substância, que se torna um dependente químico. Já nessa fase, a dependência se instala, né? Queria voltar um pouquinho sobre definição de droga. Droga é toda substância natural ou sintética que, ao ser introduzida ao organismo, ela muda, né, o seu padrão, né, de comportamento ali do organismo, né, o padrão natural, né? Isso é droga, né? E quando a gente começa a usar e abusar dessa substância, ela, por um período de tempo, ela se estabelece ali, né, uma memória química, uma tolerância e uma síndrome de abstinência. São dois fatores para a gente entender que há ali uma dependência alcoólica, né, uma dependência química de outras drogas, né, que é a síndrome de abstinência e a tolerância. O que seria a tolerância? A tolerância é um dos sintomas que eu preciso tomar cada vez mais uma substância, elevar ali, né, o padrão de consumo para que eu possa ter aquela sensação, né? O organismo ele vai ficando tolerante. Então aquele que tomava uma tem que tomar 5, depois tomar 10 e assim por diante. E o que seria a síndrome de abstinência? A síndrome de abstinência, né, é que quando é retirado essa substância psicoativa do sujeito, ele gera um sofrimento, ele gera uma ansiedade, né, ele gera uma abstinência. Quando ele fica abstendo da substância, o organismo fala, o psicológico fala. Então são dois sintomas paralelos para a gente identificar o dependente químico, né? E por isso que às vezes nós temos uma dificuldade dentro de um processo de recuperação, quando o sujeito ele tenta se recuperar por si só, porque ele não está preparado a lidar com a síndrome de abstinência. E o curso de terapeuta em toxicodependência do Juntos Núcleo EAD vem aqui capacitando você, como terapeuta, a saber lidar com esse processo, né? O processo de abstinência, né, é onde se acontece a maior parte da recaída. Então quem para de usar passa por um processo de abstinência que a gente chama de processo de abstinência ali, né, aguda, né, é onde que o organismo fala mais alto, né, o psicológico fala mais alto para essa pessoa voltar ao padrão anterior, e depois ela passa pela SAD, a síndrome de abstinência demorada. E o terapeuta ele tem que ter essa visão ampla e entender com que o que está acontecendo com o seu acolhido, o que está acontecendo com o seu cliente ou com o seu paciente, né, é algo previsto dentro de um processo de tratamento. Essa informação ela tem que ser franqueada, essa informação ela tem que ser passada, e nós temos aqui que ajudar esse dependente a romper essas dificuldades. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento e prevenção da dependência química.
Quais são as melhores formas de fazer? O que hoje se apresenta de uma forma mais comum para que a gente possa trabalhar nesse processo, né, de recuperação? Né? Antes de falar sobre o tratamento em si, da dependência química, né? A gente sabe que a dependência química ela se instala. Eu queria falar sobre o melhor modelo, né? Que seria a prevenção, né? Muitas vezes a gente só se apresenta quando já se instalou ali a dependência, mas nós podemos trabalhar sim na prevenção, né? Tudo que se diz respeito ao uso e abuso de substância química, né? O terapeuta em toxicodependência ele tem que ter ali, né, um viés ali de saber lidar com todas as causas, com todas as etapas. Nós sabemos que a doença ela progride, né? Então, como prevenir a dependência química, né? Entender os riscos e as consequências negativas, né, da utilização das drogas e, em essencial, criar estratégias de prevenção à dependência química. Eu falei que no final do nosso curso nós vamos estar apresentando para vocês de uma forma didática, né, uma apresentação, um slide para que você possa dar nas escolas, para que você possa dar aí na tua família, ou até mesmo numa CT, tem o Centro de Recuperação, né? Onde que ali tem os filhos dos dependentes químicos, onde você possa apresentar uma palestra falando sobre a prevenção primária, secundária e terciária. Né? Então, nós vamos já falar sobre a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária, né, dentro da nossa temática hoje, que é tratamento e prevenção de dependência química. Então, visa, né, a gente criar estratégias, né, e outra atitude muito importante é tentar compreender os fatores que podem levar uma pessoa a consumir drogas. Né? Então, a gente tem uma visão, já quem aqui trabalha em clínicas, daquele sujeito que já se tornou um dependente químico, mas a gente também tem que ter uma visão de como se constrói um construto de se tornar um dependente. E a gente sabe que são fatores que levam uma pessoa a consumir drogas, especialmente em situações de vulnerabilidade social e emocional. Né? Nesse sentido, a intervenção preventiva pode ser primária, secundária ou terciária. Dentro daquela escuta, né, do processo ali de investigação, do histórico, né, dessa pessoa com as drogas, nós vimos na aula anterior, nós precisamos analisar com muito carinho e muito cuidado como que esse dependente se tornou, como essa pessoa se torna um dependente. A gente vai conseguir ver na história, né, simplesmente uma situação de vulnerabilidade social e emocional. Né? A gente vai ver isso muito ligado dentro de uma construção de um dependente químico. Eu queria falar um pouquinho sobre a prevenção primária. Né? O que seria a prevenção primária? A prevenção primária consiste em um conjunto de ações destinadas a evitar ou retardar o contato de pessoas com substâncias que podem causar a dependência. Então, a prevenção primária ela tem o objetivo de, né, evitar ou retardar que essa pessoa ela tenha esse contato com essa substância tão nociva à saúde mental, física e espiritual, podemos se dizer. Esse tipo de medida costuma ser voltada para crianças e adolescentes. Eu falei isso nas outras aulas anteriores, né? Pois se trata de uma intervenção educativa e precoce. Então hoje, né, as crianças, os adolescentes estão tendo experiências com substâncias psicoativas cada vez antes. Né? A gente vai vendo pessoas tendo experiências na infância mais tenra. Né? E a prevenção primária ela vem aqui trabalhando para essa pessoa que não teve contato. A gente acha isso dentro dos adolescentes e das crianças. Né? O seu objetivo principal é a conscientização e a sensibilização desses jovens, pais, professores sobre os problemas relacionados ao consumo de drogas e a importância da educação para a promoção da saúde. Então ela não vem só para o adolescente e a criança, ela também tem como fator trabalhar com os pais, professores, para que eles possam ajudar essa criança, esse adolescente, porventura, que ainda não teve um contato primário com essa substância, para que ajude ele a retardar ou que ajude a evitar ele ter esse contato, ok? Então essa é a prevenção primária. Já a prevenção secundária, ela é considerada uma extensão da primeira. Né? A prevenção secundária ela visa minimizar os riscos de desenvolvimento da dependência em pessoas que experimentaram
ou usam substâncias químicas moderadamente. Então, retardamos aí, mas talvez essa criança, esse adolescente teve um contato com uma substância química e a faz moderadamente. Lembrando que ninguém vai para o excesso da noite para o dia. Essa construção não existe. A construção é eu uso, vou ali usando moderadamente, né? Até nas nossas mídias, né? A gente vê em comerciais de cerveja, né? De bebidas alcoólicas, beba com moderação, né? Eles aconselham beber com moderação. Só que não cola. Nós sabemos que não cola. Que não adianta ter anúncios publicitários que vão tentar moderar. Se ali a gente tiver uma pessoa que tem uma estrutura, né, para se tornar um dependente químico, tem todo o cenário para se tornar, essa mensagem publicitária, ela não vai fazer diferença. Né? Essa prevenção secundária, ela pode ser definida como uma intervenção mais especializada e focada, pois tenta impedir a evolução do consumo das drogas para os usuários que já começaram a manifestar dificuldades para parar de usá-las. Então você vai entender que muitas pessoas vão te procurar, né? Dentro de um processo, se você for um terapeuta que faz um atendimento online como eu faço, a gente vai ter uma extensão no segundo módulo, né? Você que tem interesse de ser um terapeuta e fazer esses atendimentos de pessoas que saem de clínicas, de trabalhar online, a gente vai ter um curso muito especial, né? Mande mensagem para o Fábio aí, que é o gestor do curso, né? Mande lá no privado, já faça a tua pré-matrícula, né? Esse curso vai ser muito importante para você que queira trabalhar efetivamente na área, né? Talvez você não trabalhe em clínicas, mas você trabalha em clínicas e também quer fazer esse atendimento desse acolhido que sai, né? Essa prevenção aí secundária, você vai receber muitas mensagens de pessoas que estão no uso e às vezes não se tornaram dependentes, mas estão vendo que estão um pouquinho no excesso, estão quase lá. Estão quase se tornando um dependente crônico. A dependência química está quase se instalando. Você vai ser procurado por pais. Eu sou muito procurado por pais que buscam atendimento principalmente para os adolescentes. Olha, meu filho está fumando muita maconha. E ali aquela criança, aquele adolescente ainda não se tornou um dependente químico, mas precisa-se de uma programação, de uma programativa para que ele possa, né, não ir para essa prevenção terciária que a gente já vai ver. Então a prevenção secundária é um trabalho onde você vem trazendo a conscientização, onde você vem fazendo uma programação para que essa pessoa ela não evolua na dependência química, né? Já a prevenção terciária é a prevenção normalmente feita quando o dependente químico a dependência química já está instalada. Visando todo o processo de tratamento, tem como objetivo, né, principais incentivar o usuário, né, a buscar ajuda profissional da saúde e seus familiares, né, evitar recaídas durante a intervenção terapêutica e auxiliar na reinserção social do indivíduo. Essa terciária, esse curso, né, de terapeuta em toxicodependência, a gente contempla mais a terciária, mas eu queria muito trazer essa visão para vocês da primária e da secundária, que trabalha dentro da uma prevenção, né, até mesmo para quem o terapeuta se porta, né, como um palestrante, como um ministrador, um orientador à família, à escola, aos professores, aos familiares, para que essa pessoa ela não tenha um primeiro contato ou retarde esse primeiro contato. Então o terapeuta ele não se posiciona apenas para um tratamento daquele que já está ali, né, afundado nas drogas ou se tornou um dependente químico, podemos se dizer assim. Agora a prevenção terciária é que muitos de nós estamos aqui já trabalhando, né, que é onde o sujeito ele já se instalou, a gente sabe que não tem mais cura, porém agora a gente vai trabalhar com ele, né, para que ele evite uma recaída, para que a gente possa ter uma intervenção positiva, ok? Vamos agora para a próxima aula, né, no vídeo seguinte, e nós vamos falar agora sobre modelos de tratamento, ok? Muito obrigado pela tua presença e prosseguimos.